Antes da fama, antes do brilho dos palcos, dos discos de platina, dos refrões que grudaram para sempre na memória coletiva da humanidade, havia o silêncio. Havia 4 jovens, 4 almas diferentes, vindas de lugares distintos, carregando bagagens que o mundo nunca viu. Uma filha rejeitada pela própria pátria por ser fruto de um soldado nazista, um garoto que virou pai cedo demais, uma mulher que sonhava com a música, mas enfrentava a culpa por ter deixado os filhos, e uma cantora tímida que mal conseguia entrar num avião sem chorar. Eles não sabiam, mas estavam prestes a construir juntos um dos maiores fenômenos da música pop mundial. Eu tô falando do ABBA. A mídia vendeu uma história perfeita. 2 casais apaixonados, 4 amigos em sintonia, melodias contagiantes, sorrisos eternos. Mas a verdade era bem mais complexa. A verdade estava nas entrelinhas, nos olhos marejados após o corte de uma gravação, nos silêncios entre uma turnê e outra, nas letras que, disfarçadas de pop alegre, carregavam o peso de separações, de medos, de culpa e de cansaço. O ABBA não foi apenas uma banda, foi uma tentativa de sobreviver emocionalmente, um abrigo sonoro para dores que não podiam ser ditas em entrevistas. Um palco onde cada um colocava o que tinha, mesmo que fosse só um pedaço de si. Eles conquistaram o mundo, mas, para isso, deixaram partes de si pelo caminho. Enquanto o público cantava Mamma Mia, dançando em pistas de boate, a Gneta estava sofrendo em silêncio por estar longe dos filhos. Enquanto Fernando embalava histórias de amor, Frida enfrentava as cicatrizes de uma infância sem pátria. Enquanto The Winner Takes It All virava sucesso global, Bjorn e a Gneta mal conseguiam se olhar nos olhos. Enquanto Benny criava arranjos perfeitos, lutava contra o álcool, contra a culpa, contra o medo de não ser o suficiente. Essa não é só uma biografia, é uma revelação, um retrato da alma por trás do sucesso, um convite para ver, talvez pela primeira vez, o ABBA como eles realmente eram, humanos, falhos, corajosos. Depois dessa história, talvez você nunca mais ouça Dancing Queen como antes, porque por trás da rainha da pista havia uma mulher à beira do colapso. Essa é a história que transforma os hits em cartas abertas e as melodias em confissões. Bem-vindos ao verdadeiro ABBA. Bom, tudo começou em 1969, num país aparentemente tranquilo, a Suécia. Mas, por trás do clima frio e da paisagem serena, 4 jovens artistas estavam prestes a escrever a história da música. Benny Andersson, tecladista da banda Rapstar, era visto por muitos como um gênio musical, mas também era um homem que carregava a responsabilidade de ser pai ainda adolescente, algo que moldaria a sua personalidade reservada e focada. Foi nesse mesmo ano que ele conheceu Anne Frid Lyngstad, ou simplesmente Frida, uma cantora talentosa, de voz forte e alma marcada. Frida nasceu na Noruega, filha de um soldado nazista alemão e de uma mãe norueguesa, como parte do programa Lebensborn, um nascimento que, em vez de ser celebrado, foi motivo de rejeição e sofrimento. Refugiada ainda quando criança, cresceu com a avó e construiu sua força a partir do abandono. Do outro lado, Bjorn Ulvaeus já era conhecido pela sua organização e visão prática da música, mas ainda procurava uma parceira artística e sentimental. Ele encontrou ambas em Agneta Fältskog, uma jovem cantora que chamava atenção pela sua beleza, voz pura e timidez quase dolorosa. Ela já era um nome em ascensão na Suécia, mas o seu coração buscava muito mais do que aplausos. Queria estabilidade, pertencimento, algo difícil de encontrar em uma indústria tão implacável. A junção dos 4 parecia mágica, mas não foi um golpe de sorte, foi uma construção. Começaram com apresentações pequenas, testando a sinergia musical e a compatibilidade emocional, até que a formação ganhou forma. Nascia então o ABBA, Agneta, Bjorn, Benny e Anne Frid. Em 1974, eles conquistaram o mundo com Waterloo. No Eurovision Song Contest. De repente, a banda sueca que quase ninguém conhecia virou uma sensação internacional. Mas, enquanto os holofotes brilhavam do lado de fora, a pressão se acumulava do lado de dentro. O que o público via eram 4 artistas sorridentes, usando roupas extravagantes, cantando sobre amor e alegria. Mas a realidade era outra. A Gneta, por exemplo, lutava contra ataques de ansiedade severos. Ela tinha pavor de voar. As turnês internacionais eram um tormento. Ela chorava antes de embarcar. Sentia culpa por deixar a filha em casa e muitas vezes cantava com o coração em pedaços.
Frida também enfrentava suas próprias batalhas. Tinha 2 filhos do primeiro casamento, mas a vida de estrela a afastava da rotina materna. Já Benny e Bjorn tentavam conciliar o perfeccionismo musical com os conflitos conjugais que se intensificavam a cada nova gravação, a cada novo ensaio ou show. Mas talvez o mais silencioso de todos fosse Benny. Aos olhos do mundo, era um engenheiro do som do ABBA, meticuloso, preciso, cerebral. Mas ele também era um homem que usava a música como válvula de escape. Um perfeccionista emocionalmente contido, que só conhecia expressar sua dor através das notas que compunha. O estúdio, para ele, era quase um confessionário, e cada canção, uma tentativa de colocar em ordem os sentimentos que não conseguia explicar nem para si próprio. A relação entre Benny e Frida parecia, à primeira vista, a mais estável do grupo. Havia admiração mútua, cumplicidade no palco e fora dele. Eles se casaram em 1978, no auge da popularidade do grupo. Mas como manter um relacionamento saudável em meio à pressão constante, à agenda sufocante e às feridas mal cicatrizadas do passado, hein? Frida queria afeto, presença, intimidade. Benny, retraído por natureza, se refugiava no trabalho. Aos poucos, eles foram se afastando. Não houve grandes brigas públicas, não houve traições escandalosas. O que houve foi um silêncio crescente, um distanciamento que nenhum refrão poderia disfarçar. Em 1981, o casamento chegou ao fim, mas o profissionalismo dos dois permaneceu intacto. Continuaram a gravar juntos, mesmo com os corações em direções opostas. Essa força, esse respeito, talvez seja um dos grandes legados deles como artistas e como seres humanos. O ABBA seguia conquistando o mundo, as canções faziam sucesso, os discos batiam recordes, os videoclipes encantavam gerações. Mas por trás de cada hit, havia pequenas tragédias pessoais sendo vividas em silêncio. E o que talvez poucos saibam é que a história do ABBA não é só sobre música, é sobre 4 pessoas tentando encontrar sentido, tentando sobreviver emocionalmente em meio à fama. Eles criaram melodias que marcaram época, mas também usaram essas mesmas melodias para se protegerem do caos interior. Em seguida, você vai conhecer as feridas abertas que a música não conseguiu curar, o peso da fama sobre Agnetha, os traumas de infância de Frida, a luta de Benny contra o alcoolismo e o lento colapso de uma banda que parecia invencível. Você tá pronto para continuar comigo? Então vamos lá. A fama tem um brilho hipnótico, né? Ela atrai, ela encanta, ela seduz. Mas ela também ofusca. Esconde o que está por trás da cortina. E no caso do ABBA, atrás das luzes coloridas dos palcos e do brilho dos figurinos, havia dores que não se curavam com aplausos. Enquanto o mundo cantava junto a canção Mamma Mia, vamos recordar? E também Take a Chance on Me. Os integrantes do ABBA viviam uma realidade completamente diferente. Uma realidade feita de divórcios, saudade dos filhos, ansiedade, traumas antigos e a sensação crescente de que algo muito importante estava se desfazendo. Isso por dentro. Para muitos, Benny Andersson sempre foi o cérebro por trás da sonoridade única do ABBA. Ele dominava os arranjos, compunha harmonias complexas e ajudava a transformar emoções em música. Mas o que quase ninguém sabia é que Benny também era um homem em conflito constante com o próprio coração. Desde jovem, precisou amadurecer cedo, foi pai ainda adolescente e durante as turnês com os Rap Stars, sentia-se culpado por estar longe de casa. Quando o ABBA estourou, a história se repetiu. O perfeccionismo musical o levava a passar horas, dias inteiros no estúdio, buscando uma nota perfeita, enquanto a sua vida pessoal escorregava pelas frestas da fama. Para lidar com a pressão, Benny recorreu ao álcool. A princípio, uma forma de relaxar. Depois, um hábito. Por fim, uma necessidade. Em entrevistas recentes, ele revelou que usava a música como válvula de escape. Era através das canções que tentava organizar o caos emocional que carregava, mas nem sempre funcionava. O seu vício nunca chegou a paralisar o trabalho, mas corroeu relações. Aumentou a distância entre ele e Frida e o fez sentir que, por mais sucesso que alcançasse, ele nunca estava inteiro. A música, ao mesmo tempo que o elevava, também revelava o seu vazio interior. Frida
nasceu sob o peso de um estigma. Filha de um soldado nazista e de uma civil norueguesa, foi rejeitada pela sociedade e criada pela avó materna lá na Suécia. A sua mãe faleceu cedo e ela cresceu tentando provar o seu valor para o mundo. Essa força bruta que a impulsionava no palco escondia um passado de dor. Ainda muito jovem, se tornou mãe, mas se viu dividida entre a maternidade e a carreira. Quando entrou no ABBA, já carregava cicatrizes, tanto emocionais quanto familiares, mas raramente falava sobre o assunto. Ela se jogou na música com intensidade, mas à medida que a fama crescia, sentia-se cada vez mais só. O casamento com Benny, que começou com carinho e cumplicidade, foi esfriando. A ausência de diálogo, aliada ao ritmo exaustivo da banda, alimentou um sentimento de abandono. Após o fim do ABBA, Frida se casou de novo, agora com um príncipe europeu, e se mudou para a Suíça, tentando encontrar paz. Mas o destino ainda lhe reservaria duras perdas. Em 1998, perdeu a filha em um acidente trágico, e anos depois, o marido morreu de câncer. Em meio a tudo isso, ela se afastou da vida pública, buscando refúgio em jardins, montanhas e no silêncio que a música já não conseguia preencher. Enquanto Frida enfrentava as tempestades externas, Agnetha vivia uma batalha interna. As suas inseguranças e crises de ansiedade eram conhecidas pelos mais próximos, mas ignoradas pela mídia, que só via a loira bonita, sorridente, de voz doce. Ela odiava voar, chorava antes dos embarques, surtava em hotéis, tinha medo de multidões, mas mesmo assim ia pro palco. Cantava como ninguém, sorria para as câmeras. Por dentro, no entanto, sentia-se oprimida, sobrecarregada, invisível. Quando seu casamento com Bjorn chegou ao fim, Agnetha desabou. Continuar cantando com ele era uma tortura. Ver o ex-marido iniciar um novo relacionamento pouco depois do divórcio só aumentava a dor. E mesmo assim, ela continuava, porque era profissional, porque a música ainda a salvava. Mas o cansaço emocional era crescente. E aos poucos, ela foi se afastando dos fãs, da indústria, do mundo. Ao contrário do que muitos imaginam, o ABBA não terminou com uma briga. Não houve escândalo, não houve anúncio oficial. Eles simplesmente pararam. Bjorn e Benny diziam que não parecia mais verdadeiro. Frida já estava emocionalmente distante. Agnetha precisava respirar. Era como se os quatro soubessem silenciosamente que aquele ciclo havia se encerrado. O último álbum, The Visitors, de 1981, já carregava tons sombrios, letras melancólicas e uma atmosfera pesada. Era o retrato sonoro do que estava acontecendo por dentro. O brilho pop ainda existia, claro, mas a alma já estava em outro lugar. O fim do ABBA não foi marcado por escândalos, foi marcado por esgotamento, por exaustão emocional, por corações que já não batiam no mesmo ritmo. E ainda assim, mesmo nos momentos mais difíceis, os quatro mantiveram algo raro, o respeito. Vamos ver o que aconteceu depois do silêncio. Como Benny, Frida, Bjorn e Agnetha reconstruíram as suas vidas. E como décadas depois, algo quase impossível aconteceu. O ABBA voltou, e dessa vez trazendo não apenas música, mas também memórias, arrependimentos e uma confissão surpreendente de Benny, que reescreve toda a história da banda. Muito bem, meus amigos e amigas, o silêncio pode dizer muito, né? Depois que o ABBA parou, não houve pronunciamento oficial, nenhuma despedida formal, mas o mundo percebeu, algo havia terminado. Durante décadas, os fãs perguntaram, eles vão voltar? Mas para os quatro membros, não era uma questão de tempo, era uma questão de verdade. Como voltar a cantar juntos, se a música já não vinha do coração? Mas o tempo, esse escultor de memórias, tem o poder de curar feridas e de trazer respostas. E foi só décadas depois que uma delas finalmente chegou, vinda daquele que sempre falou mais pelas melodias do que pelas palavras, Benny Andersson. Após o fim da banda, cada um seguia um caminho diferente, não sem dificuldades, mas em busca de sentido, né? Por exemplo, Agnetha se afastou completamente da mídia, recusou propostas milionárias para turnês de reunião, lançou alguns trabalhos solo discretos, mas preferiu o anonimato, criou seus filhos, cuidou de si e, segundo relatos, aprendeu a viver com tranquilidade, longe dos holofotes que sempre a machucaram. A Frida, por sua vez, tentou se reinventar, mudou-se para os Alpes suíços após se casar com o príncipe Heinrich Reuss, trocando os palcos pelo silêncio das montanhas. Quando ele faleceu, ela mergulhou no luto. Mais tarde, passou a apoiar causas ambientais e espirituais, transformando a dor em ação. Bjorn e Benny permaneceram ativos no meio musical,
musical. Eles criaram um musical jazz, trabalharam em trilhas sonoras para teatro, para o cinema, continuaram compondo juntos. Mas era claro, havia um buraco ali, um espaço que nenhuma nova obra iria conseguir preencher. O ABBA havia sido mais do que um projeto musical. Tinha sido um espelho emocional e esse espelho estava guardado, rachado no passado. Em 2021, o impossível aconteceu. Após 40 anos de silêncio, é muito tempo, né? 40 anos. O ABBA anunciou um novo álbum, Voyage. Não era apenas mais uma coletânea, era um trabalho inédito, com músicas novas, com emoção verdadeira, com a mesma formação original. O mundo parou, né? Os fãs choraram, críticos duvidaram, mas a resposta foi unânime. O ABBA havia voltado e parecia que nunca havia partido. Mais do que o álbum, o projeto Voyage trouxe uma inovação ousada, um show com avatares digitais dos 4 integrantes em sua juventude, acompanhados por uma banda real. O espetáculo foi apresentado em Londres com tecnologia de ponta, desenvolvida por especialistas da Industrial Light and Magic, a mesma empresa por trás de Star Wars. Era como reviver os anos 70 sem o peso do tempo, e pela primeira vez em décadas, os 4 estavam de novo no mesmo palco, mesmo que digitalmente. Mas por que agora, hein? A resposta veio de Benny. Em uma entrevista recente, aos 78 anos, ele disse algo que ressoou como uma revelação. Uma frase simples, mas devastadora. O ABBA funcionava porque estávamos quebrados. A música nos fazia sentir inteiros. Forte isso, né, gente? Com essas palavras, todo o legado da banda ganhou um novo significado. O ABBA nunca foi apenas sobre hits, foi sobre dor, sobre reencontros, sobre curar feridas com harmonias e encobrir silêncios com refrões. As melodias alegres escondiam versos de saudade, as letras românticas disfarçavam divórcios e cada performance era um ato de resistência contra a tristeza que tentava dominá-los fora do palco. Não era um conto de fadas, era um grito de sobrevivência. Hoje, o ABBA é muito mais do que uma banda, é um símbolo de resistência, de resiliência, de humanidade, de beleza que nasce do caos. Eles não voltaram para reviver o passado, voltaram para fechá-lo com dignidade. Voyage não é um recomeço, é uma carta de despedida, mas uma despedida madura, grata, consciente. E sabe o que é mais bonito? Eles fizeram isso juntos, sem mágoas públicas, sem lavar roupa suja, apenas com música, como sempre fizeram. Talvez, no fim das contas, o ABBA nunca tenha sido apenas sobre melodias grudentas ou roupas brilhantes. Talvez o verdadeiro segredo da banda esteja nas rachaduras, né? Nas palavras que nunca foram ditas, nos olhares trocados em silêncio no estúdio, nas lágrimas secas antes de subir ao palco. Eles eram 4 almas quebradas, tentando se manter de pé, e criaram músicas que fizeram o mundo dançar, enquanto por dentro muitas vezes estavam desmoronando. Agnetha, Frida, Bjorn e Benny não eram personagens de um conto de fadas, eram humanos, com falhas, com feridas, e ainda assim eles escolheram cantar. Escolheram transformar suas dores em arte. Hoje, quando a gente ouve The Winner Takes It All, ou quem sabe Slipping Through My Fingers, estamos ouvindo muito mais do que uma canção. Estamos ouvindo despedidas, confissões, lamentações que o tempo não apagou, mas que a música eternizou. E agora eu te convido a pensar. Se você pudesse escrever uma canção com tudo o que já viveu, hein? Como ela soaria? Me diz. Essa é a força do ABBA, gente. Eles colocaram seus pedaços mais íntimos em cada nota e, ao fazer isso, nos ajudaram a reconhecer os nossos. Se essa história tocou você, compartilhe com alguém que já dançou com o coração partido. E lembre-se, as canções mais bonitas quase sempre vêm das dores mais profundas. Aproveite para curtir o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Porque aqui a gente não conta só histórias, a gente revela o que havia escondido entre as entrelinhas da história. Até o próximo vídeo!